Me perguntaram: Bento, até agora não apareceu nenhum nome de mulher no hall da inteligência negra brasileira que você está nos apresentando. Então, eu primeiramente quero pedir desculpas às minhas assinantes por esse deslize. Isso mostra que inconscientemente nós temos uma perspectiva masculina da produção do conhecimento. Então, eu quero dizer que as mulheres, tanto como os homens, sempre produziram conhecimento, seja na academia ou seja fora da academia. Embora o maior reconhecimento tenha recaído sobre os homens. Então, nós precisamos nos educarmos para a relação de gênero, para a equidade. Então, atendendo a essa justa consideração da nossa assinante, nós levantamos uma série de mulheres negras brasileiras que estão no hall da produção do conhecimento no âmbito da ciência, da inteligência brasileira. Embora muitas delas, sejam ainda pouco conhecidas dos militantes do movimento social, do movimento negro e mesmo da sociedade em geral. Beatriz Nascimento, 1942, 1995. Na década de 70, os movimentos negros da luta contra a discriminação racial foram evidenciados por importantes intelectuais que propuseram pautas e agendas novas. Entre elas, se destaca a historiadora Maria Beatriz Nascimento, nascida em Aracaju, no ano de 1942, filha de Rubina Pereira do Nascimento e Francisco Xavier do Nascimento. Ela migrou em 1949, junto com sua família e seus 9 irmãos, para a cidade do Rio de Janeiro. Com muito interesse por história da escravidão, especialmente pelos quilombos, Beatriz fez licenciatura em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1968 até 1971. É bom lembrar que nesse período, 68 a 71, as universidades brasileiras viviam sob forte repressão do movimento militar. Ela fez pós-graduação lato sensu em 1978 e 81 e entrou no mestrado em 1983, sem, no entanto, concluí-lo. Suas reflexões sobre a vigência e a importância dos quilombos foram pioneiras ao articularem dimensões entre o passado da escravidão e a luta antirracista de sua época, articulando-as ainda a noções de território, identidade e política. Fundou em 1974, com diversos estudantes negros, entre eles Marlene Cunha e Sebastião Soares, o grupo de trabalho André Rebouças,
que logo se transformou num dos mais relevantes grupos de universitários negros, com maior autonomia e projeto político do que os núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, surgidos nos anos 1980 e 90. O grupo de trabalho André Rebouças teve um papel fundamental na articulação entre produção acadêmica, reflexão política e ações práticas nos debates sobre a questão racial. Ficaram famosas, igualmente, as semanas, encontros anuais do grupo, realizado na Universidade Federal Fluminense. No início de 1970, apareciam importantes grupos como Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, o SIMBA, Centro de Estudos Brasil-África, o SEBA, e os mais significativos, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN. Tendo a historiadora estabelecido diálogos frutíferos com eles. Vale a pena ressaltar ainda que a Quinzena do Negro, que ocorreu na Universidade de São Paulo, na USP, em 1977, além de debates do Centro de Estudos Afroasiáticos, que contaram com a participação de intelectuais negros e não negros, como Carlos Rosenberg e João Batista Pereira. Beatriz Nascimento atuou também como professora de História na rede estadual do Rio de Janeiro e publicou uma série de textos, como Por uma História do Homem Negro e Racismo, na revista de Cultura Vozes, em 1974. Quilombo e Memória Comunitária, um estudo de caso, publicado nos Estudos Afroasiáticos, em 1982. Na década de 1990, Beatriz retomaria sua carreira acadêmica, ingressando no mestrado em Comunicação Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação de Muniz Sodré. Em 1995, com apenas 52 anos, ela foi assassinada quando tentava defender uma amiga de ações de intolerância e truculência conjugal. O criminoso, que já fora acusado de homicídio e tentativa de estupro, foi condenado sumariamente por sua morte. Um relato autobiográfico original sobre a vida e as reflexões de Beatriz Nascimento aparece no documentário publicado em 1989, intitulado Ori, dirigido por Raquel Geber. Doado por familiares, seu acervo pessoal encontra-se hoje sob a guarda do Arquivo Nacional. Pesquisas, publicações e compilações organizadas por Alex Hatz, Betânia Gomes e Flávia Rios têm revelado aspectos originais da reflexão de Beatriz sobre quilombos, identidade e história negra. Entre os documentários, nós mencionamos aqui o Eu Sou Atlântica, um documentário que fala da trajetória de Beatriz Nascimento. Infelizmente, ainda pouco conhecida, mesmo no campo dos conhecimentos históricos. Ela ainda não é bibliografia recomendada em grande número dos cursos de história, nem na graduação, nem na pós-graduação, sobretudo
naqueles que trabalham com a temática escravidão, pós-abolição, quilombos, identidade negra. Então, aqui nós queremos convidar os nossos colegas, as nossas colegas que trabalham com essa temática, que coloquem Beatriz Nascimento no seu hall de autores que devem ser mencionados nos trabalhos acadêmicos, nas aulas. Nós precisamos urgentemente, vamos dizer assim, mexer nos nossos currículos, mesmo nos de ciências humanas, que estão ainda muito eurocêntricos. Os nossos teóricos são geralmente os advindos do norte, da Europa, da América do Norte, como se nós não tivéssemos construído uma inteligência no Brasil. E aqui eu quero falar da ênfase na inteligência negra brasileira que nós estamos debatendo neste canal. Uma outra intelectual falecida em 2016, Luísa Bairros, nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e falecida em Salvador, Bahia. Luísa Bairros, nascida em Porto Alegre em 1953, Luísa Helena de Bairros era oriunda de família humilde, mãe dona de casa e pai militar, tendo sido criada nas proximidades dos bairros negros, colônia africana em Porto Alegre. Ela estudou em escolas públicas e fez graduação em administração pública e de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já em meados de 1975, começou a participar do movimento estudantil, integrando o diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e das mobilizações da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em suas tentativas de rearticulações em vários estados. Por que está falando de rearticulações da UNE? Porque durante o regime militar, as entidades do movimento estudantil, como dos movimentos populares e sociais, como os partidos políticos, foram proibidos. E por várias vezes, mesmo na época da proibição, houve tentativas de reconstrução. E lá estava Luísa Helena de Bairros, mais conhecida como Luísa Bairros. No ano de 1979, se instala em Salvador, Bahia, num contexto de efervescência política pela redemocratização e de mobilização de uma juventude negra baiana. Participou do Movimento Negro Unificado, MNU, em 1981. Ajudou a criar o grupo de mulheres do MNU na Bahia. Em 1982, montou a peça IA, ou Anônimas Guerreiras Brasileiras, na qual atuou como atriz. Fez parte de outras encenações com função pedagógica, que representavam reflexões sobre as mulheres negras e seu papel histórico no mercado de trabalho, na afetividade e na autoestima. Também denunciou a exploração sexual. Em 1991,
Luísa Bairros foi eleita a primeira coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, numa gestão que pautaria mais sistematicamente os debates sobre as mulheres negras. Não por acaso, no ano seguinte foi realizada, no Recife, o primeiro encontro nacional de mulheres negras do MNU, Movimento Negro Unificado. Luísa permaneceu filiada ao MNU até 1994, quando já se destacava como uma das principais lideranças nacionais. Trabalhando então na Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia, ajudando na formulação e acompanhamento de programas de apoio aos trabalhadores autônomos e no levantamento de dados para compor a plataforma do Sistema Nacional de Emprego da Superintendência do Trabalho na Bahia, entra em contato com a base de dados originais que seria utilizado para a confecção de sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Nessa ocasião, elaborou estudos sobre mercado de trabalho e segregação racial, intitulado, abre aspas, Pecados do Paraíso Racial, o Negro na Força de Trabalho da Bahia, 1950 a 1980. Ela defendeu essa dissertação em 1987. Em 1986, ano das eleições para a Assembleia Constituinte no âmbito federal, entra na vida pública e partidária como candidata a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, reforçando assim os nomes de políticos negros apoiados pelo então Comitê Popular de Luta pela Constituinte na Bahia. Contando com uma sólida formação acadêmica, Luísa Bairros inicia um doutoramento em Sociologia na Michigan State University, em 1994. De volta ao Brasil, em 1998, atua no Centro de Estudos de Pesquisa em Humanidades, na Universidade Federal da Bahia, a partir do qual articula seminários nacionais e internacionais em Salvador, retomando a publicação de artigos e capítulos de livros sobre sexismo, mercado de trabalho, gênero, história das organizações negras e racismo institucional. Em 2001, será uma das representantes na Conferência de Durban, na África do Sul, que reuniu quase 200 de países para discutir o racismo, a xenofobia e outras formas de intolerância. Eu quero lembrar que nós tivemos a oportunidade de estarmos nessa conferência em Durban. Na época, eu estava representando organizações do movimento negro aqui da cidade de Itajaí. E vale lembrar que nós, das organizações não governamentais do Brasil, tivemos a maior representatividade naquele congresso. Não me lembro de ter encontrado Luísa Bairros, infelizmente, mas estávamos lá. Continuando. Em 2001, entra no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, integrando o grupo de trabalho que formularam os programas de combate à discriminação, ao racismo e à intolerância, inclusive o grupo temático da ONU sobre gênero, raça e etnia. Entre 2003 e 2007, Luísa foi consultora de órgãos institucionais, entre eles o Ministério do Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional
bem como do Programa de Combate ao Racismo Institucional nas prefeituras de Recife e Salvador e do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Em 2008, assumiu a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do governo da Bahia e teve participação decisiva nos debates e projetos iniciais que implementariam o Programa de Combate ao Racismo Institucional para o Estado da Bahia e Pernambuco. Entre 2011 e 2014, ocupou o posto de secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão com status de ministério, tendo papel fundamental na criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR. Sua vasta atuação seria reconhecida, entre outras homenagens, com a medalha Zumbi dos Palmares, em 2011, concedido pela Câmara Municipal de Salvador. O título de Cidadã Baiana, de 2013, dado pela Assembleia Legislativa da Bahia, e o diploma Berta Lutz, de 2016, oferecido pelo Senado Federal às pessoas e entidades que se destacaram nas lutas pelos direitos das mulheres. Quando tinha 63 anos, em julho de 2016, Luísa Bairros faleceu em Porto Alegre, onde se tratava de um câncer no pulmão. Pesquisas sobre Luísa e a organização do seu acervo têm sido realizados por Edson Cardoso, que assim vai mantendo viva a memória dessa grande protagonista do ativismo negro, uma das integrantes da inteligência negra brasileira. Luísa Bairros, presente.